galera, tudo bom? A gente hoje vai conversar um pouquinho com vocês sobre sistema de gestão de resíduos. Mais especificamente a gente vai falar um pouco sobre a composteira doméstica, como fazer, como utilizar, algumas regrinhas básicas para manter o equilíbrio da sua composteira. Então vamos lá? Antes de começar falando da compostagem, vamos falar um pouco sobre o sistema de gestão de resíduos de maneira geral. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é relembrar um pouco dos 3 R's, né? Que é a redução, a reutilização e a reciclagem. A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre reciclagem, né? Que é reciclar, ou seja, colocar novamente no ciclo, e depois vai falar sobre compostagem, que é a ação de compostar, que não deixa de ser uma reciclagem, né? Mas, frisando, não adianta só reciclar, por mais que o mundo inteiro comece a reciclar, a demanda por recursos naturais, mesmo todo mundo reciclando, ela é muito grande. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, a população ainda vai crescer, então assim, para a gente chegar num nível sustentável de vida, manter o equilíbrio das funções do planeta Terra, é essencial que a gente reduza os nossos níveis de consumo atual. Eu vou contar um pouquinho para vocês também como eu já estou há 1 ano e meio aqui na minha casinha nova, e eu ainda não enviei nada, saiu da minha casa e foi para o aterro. Então vamos começar pelo que mais se fala hoje em dia por aí, que é a questão da reciclagem, né? Aqui onde eu moro tem um PEV, que é um ponto de entrega voluntário, e aqui na cidade de Ubatuba também tem uma cooperativa. Como no bairro onde eu estou morando tem um PEV, a maioria das coisas eu já pego e levo diretamente para o PEV. O PEV, ele tem um sistema que ele já tem uma separação dos materiais ali. Então, eu sempre separo aqui em casa. Eu não sei se vai dar para ver, eu trouxe aqui 2 caixinhas de papelão, que é onde eu vou separar. Então, aqui tem papel, tem papelão, tem saquinho de chá de papel também. Aqui tem uma outra caixinha com vidros. E tem mais 2 ali atrás, na minha cozinha, atrás da cozinha, né, que tem os plásticos e também tem o metal, latinha, resto de alumínio, essas coisas. Então eu já separo tudo nessas caixas, vou até o PEV, coloco ali dentro, retorno com as minhas caixas de papelão e vou colocando de novo. Existe uma grande discussão sobre se deve separar, a importância de separar ou se pode colocar tudo junto. Qual que é a resposta para isso? A resposta é que depende. Depende do funcionamento, se tem um PEV, depende como funciona a sua cooperativa. A cooperativa aqui de Ubatuba, por exemplo, ela não tem esteira, eles separam tudo manualmente. Então lá o que acontece? Se eles recebem um saco com todos os seus recicláveis juntos, ele vai demorar muito mais tempo para fazer a separação de um por um. Se ele abre e já está todo o material separado ali, isso facilita o processo para eles, economiza tempo, logo gera uma maior eficiência para a cooperativa. Então, quando vocês forem ver se deve ou não separar, é sempre interessante descobrir para onde são levados os seus resíduos. Se você leva diretamente para a cooperativa, é só ir lá e conversar um pouco com o pessoal e entender qual que é a melhor maneira de separar os seus resíduos. Se a prefeitura é quem faz a coleta ou alguma outra empresa que faz isso, entre em contato com a prefeitura, entre em contato com a empresa, pergunta como que é a melhor maneira de separar. Se a prefeitura não souber, pergunta para qual cooperativa é levado e liga na cooperativa, ou melhor ainda, faz uma visita para entender um pouco mais os processos. Regra básica universal os resíduos eles devem sempre estar limpos. Então, passa uma água, lava um pouquinho, seca ele. Por quê? Porque grande parte dos resíduos, se não todos, eles não vão ser separados no mesmo dia. Então, imagina uma caixinha de leite que ficou com um restinho de leite, ou um potinho de resto de molho de tomate. Aquilo vai ficar 3, 4 dias no sol, vai cheirar bolor, vai cheirar um cheiro horrível.
Então não é nada agradável isso, né, pessoal? Se a gente não faz isso na nossa casa, por que que vai deixar isso ir para cooperativa? Muito bom. Então, mas e aí? E as coisas que não se reciclam? Por exemplo, aqui no PEV, onde eu moro, não se recicla nem isopor e nem Tetra Pak. Porém, a cooperativa aqui recicla. Então eu tenho um outro lugar de armazenamento, eu tenho uma outra caixa de papelão, que eu vou guardando o isopor e o Tetra Pak, e quando junta um volume grande, eu pego e levo para a cooperativa. Ah, Samuca, mas e o que não recicla? Nem no PEV e nem na cooperativa. Bom, temos duas opções, né? Primeiro, parar de consumir esses produtos. Segundo, alguns produtos que você não quer deixar de consumir, mas que não se reciclam, você pode fazer o que a gente chama hoje de ecotijolo. O que são esses ecotijolos? Você pega alguma embalagem de suco, de Gatorade, os tamanhos podem ser variados, e você vai preenchendo ele. Eu até separei aqui dois exemplozinhos. Então aqui tem um papel de bis, que não é reciclável. Aliás, esses micro lixos assim chamados, papelzinho de bar, esses pequenininhos, eles via de regra não são reciclados, tá? E aí vale a pena a gente citar uma diferença importante. Nem tudo que é reciclável, de fato, ele vai ser reciclado. Então é importante a gente entender a diferença entre ele ser passível de reciclagem, ou seja, ele talvez pudesse ser reciclado, e ele de fato ser reciclado. O isopor, por exemplo, é um material reciclável, mas quase nenhuma cooperativa recicla o isopor. Então aí fica, ele é reciclável, mas ele não é de fato reciclado. Aqui tem a tampinha do Gatorade também, que vai aqui para o meu ecotijolo. E aí o que você faz? Você vai colocando aqui tem também, tem uma embalagem de café, que agora eu achei na zona cerealista, o pessoal moe o café na hora e bota numa embalagem de papelão, então eu já não vou ter mais embalagem de café aqui. Tem também aquelas notas de cartão, que muitas vezes saem automática, mas esse papel frio ele não é reciclado. E aí você vai colocando aqui nessa caixinha e vai empurrando assim, deixando ele bem compacto. Essa aqui já está quase cheia como vocês podem ver. E a hora que ela estiver bem cheia, isso aqui vai virar um tijolo super firme que você vai poder usar para diversas coisas, desde uma construção, até um apoio para alguma coisa que precisar. A gente vai falar aqui da composteira. Algumas composteiras vão precisar que você leve ela para você conseguir tirar mais fácil o biofertilizante, então você pode usar esses ecotijolos como base para ela levantar e você conseguir tirar o líquido melhor. Enfim, tá aqui uma solução prática, ecotijolos. Bom, antes de falar um pouco da compostagem, eu queria só falar rapidamente sobre a economia circular, que tem muita gente perguntando o que é, por que tem tanta gente falando dela agora, né? A economia circular, ela nada mais é do que a maneira como os recursos naturais, por assim dizer, eles se organizam, né? A natureza inteira, ela é baseada numa economia circular de reabsorção e reciclagem de tudo, né? O famoso nada se perde, tudo se transforma, também vem daí, né? Então, quando você vê que um fruto cai de uma árvore, um animal come, depois ele vai defecar, e aí aquilo vai nutrir o solo, e vai nascer outras plantas, e as folhas vão cair, vão nutrir o solo. O ciclo das águas é totalmente circular, se você lembrar das aulinhas do colégio. Então, a economia circular, o nome vem para a gente lembrar que a vida, o mundo e tudo deve funcionar em ciclos, né? E os seres humanos conseguiram meio que interromper esse ciclo, né? Que é o que é chamado de economia linear, porque interrompemos a parte final do ciclo, onde ele volta para a cadeia, a hora que a gente começou com os lixões, com os aterros, que a gente praticamente mata uma parte do processo e ele se encerra ali no aterro, né? Então a economia circular vem justamente daí, da gente fazer um ciclo. Então você tem a produção, você tem o consumo, em vez dele ir para o aterro, ele vai para a reciclagem ou para uma reutilização e ele acaba voltando para a cadeia. Então vem daí a economia circular. Primeiro porque
vão-se em ciclos, segundo para contrapor essa ideia de economia linear que a gente tem. Beleza? Bom, e agora falando um pouco sobre a compostagem, né? A ação de compostar, que como a gente já falou, é um tipo de reciclagem também, porque a gente vai estar colocando de novo todos os nossos resíduos orgânicos no ciclo. Os resíduos orgânicos, eles compõem 50 a 55% de todo o resíduo sólido que é gerado. Então é uma grande quantidade deles. Então é muito importante que você faça a compostagem. Tem uma média aí de 1 kg a 1,2 kg que é gerado de resíduos por dia, por pessoa. Então você imagina que tem quase meio quilo de resto de resíduo orgânico que a gente tem que colocar novamente no ciclo. Então vamos começar falando da composteira, de como que você monta uma composteira e como que é o funcionamento dela. Esse modelo aqui, eu tenho um xodózinho por ele me acompanha há muito tempo, vocês estão vendo até que ele já está um pouco sujinho, mas ele é extremamente funcional, eu fiz ele de uma maneira muito simples. Ah, mas eu queria alguma coisa com um design mais bonitinho, com uma cor, não tem problema nenhum. Tem diversos locais que já vendem composteiras hoje, com designs incríveis que facilitam o processo da retirada do líquido, da montagem, com cores diferentes, com tamanhos diferentes para acomodar na sua cozinha, mas você vê que ele é super simples. Quando eu morava num apartamento, ele ficava ali dentro, perto da cozinha. Agora ele fica aqui do lado da área de fora, a cozinha está logo aqui dentro, para facilitar a colocação. Então, como que é feita a composteira? A composteira são 3 compartimentos. Ah, Samuca, mas eu estou vendo que tem 4 aí. Tem 4 aí, eu já vou explicar, mas ele não é necessário. Necessário, importante, é que você tenha pelo menos 3 compartimentos. E aí podem ser esses baldes que eu peguei na zona cerealista, pode ser caixas, enfim. O importante é que você cumpra o funcionamento dela. O que vai acontecer? Você vai pegar ou as caixas ou os baldes aqui, e a primeira tampa ela vai estar fechada com apenas alguns furos. Eu já vou explicar o porquê dos furos. Então você vai pegar a primeira tampa do balde e vai fazer alguns furos. Na segunda e na terceira e na quarta, ou na segunda e na terceira só se tiver, você vai cortar essa parte aqui com uma faca, um estilete um pouquinho mais forte, porque é justamente o que vai acomodar a entrada do outro balde. Então ele prende aqui e ele fixa bastante aqui para não ter entrada para não ficar nenhum vão aqui, né? Para não entrar bichinhos e nenhum outros vetores, tá? Na primeira e na segunda, nesse caso também na terceira, você vai fazer furos ao lado dos baldes e embaixo dele, tá? Por que você vai fazer furos embaixo deles? Primeiro, as minhocas que estão aqui dentro, a gente já vai falar delas, elas transitam entre as caixas. Então, é muito importante você ter esses buracos porque vai facilitar o trânsito das minhocas. Segundo, porque o líquido precisa descer. Muita gente fala, o chorume. Pessoal, eu não gosto da palavra chorume, porque chorume é aquele líquido altamente tóxico gerado nos lixões e nos aterros, tá? Ele é formado, inclusive, num processo anaeróbico e vem com muitos metais pesados. Então aquilo é o chorume, um negócio altamente tóxico. O que sai daqui é um biofertilizante que você vai usar na sua horta depois, que ele é de uma qualidade altíssima. Então você fez os furinhos para as minhocas transitarem e para o líquido ir descendo, e na última caixa você não vai fazer nenhum furinho. Por quê? Porque é onde vai estar o líquido. Então se você fizer furinho embaixo dos lados, o líquido vai começar a vazar. E para finalizar, você vai comprar uma torneirinha que qualquer loja de material de construção tem, para você retirar o seu biofertilizante. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas aí depois você pega uma garrafinha, abre aqui a torneirinha e ela vai começar a soltar o seu biofertilizante. Eu acho que dá para ver aí, né? Ó, tá vendo? Ele é um líquido bem escuro, ele praticamente não tem cheiro, tá? E aí você vai armazenando.
só para não esquecer e já falar, esse biofertilizante ele é muito forte. Então, se você for usar na sua horta, em plantas, você tem que misturar ele na proporção de uma parte de biofertilizante para 10 de água, tá? Senão você vai matar as tuas plantas. Em árvores frutíferas, não. Em árvores frutíferas você pode cavar um buraquinho do lado e pode jogar o biofertilizante direto. Então, pessoal, super simples, minhocário está feito. Lembrando, segunda e terceira caixas, furo dos lados, na tampa superior, corta as tampas, encaixa os baldes, coloca a torneirinha, tá pronto, super fácil de fazer e super barato. E, como vocês veem, essa aqui é até um pouquinho grandinha, mas pode ser feita com baldes maiores, e ela é acomodada facilmente em qualquer lugar da sua casa. Beleza? Então, agora a gente já está com a nossa composteira pronta, e agora a gente vai entender um pouco o sistema de funcionamento dela, né? Então, por que eu tenho 3 baldes aqui, né? Você deve estar se perguntando, aliás, tenho 4 baldes além da caixa, junto com a caixa coletora. Você deve falar, pô, mas você falou que só precisa de 3. Sim, só precisa de 3 e eu vou explicar agora por que eu tenho a 4ª. Como que é o funcionamento da composteira? Primeiro, essa composteira ela é chamada de minhocário, né? Que é a vermicompostagem ou a compostagem feita através das minhocas. Ah, mas por que ter minhocas, né? E por que as minhocas californianas, né? Não é porque a gente paga pau pra gringo e nem é porque minha música favorita é Garoto, Eu Vou Pra Califórnia. As minhocas californianas, elas têm alguns benefícios. Primeiro, elas de imediato elas já começam a consumir o alimento, elas não precisam que o alimento entre em um processo de decomposição como algumas outras minhocas. As minhocas californianas também, elas não têm tanto problema em vir mais para a superfície. Então, quando você coloca alimento, ela já vai subindo para se alimentar. Elas também, elas são super fininhas. Então, ela não precisa que você faça buracos tão grandes nela. E, além delas comerem muito rápido, elas também se reproduzem muito rápido. É capaz dela dobrar a população em 2 a 3 meses. Então é por isso que a gente recomenda o uso das minhocas californianas. Então você construiu sua composteira, mas onde eu arrumo minhocas californianas? Doação, primeiramente, né? Se você tiver por Ubatuba, manda uma mensagem, tá cheio de minhoca aqui. Eu não vou pegar as minhocas, pessoal, e muita gente quando vai mexer, mostrar para alguém, acaba pegando as minhocas e colocando na mão, e se vocês fizerem isso, vocês vão notar que ela começa a ficar pulando. Pessoal, não é que a minhoca está feliz de te ver e te apertar sua mão e passear por você. As minhocas, elas respiram pela pele. E o nosso suor, ele é salgado, como alguns de vocês sabem. Então, quando a minhoca entra em contato com a nossa pele salgada e começa a respirar, ela fica meio desesperada. Então, aquilo é um desespero, porque não é bom para um animal que respira pela pele entrar em contato com pele salgada. Voltando então, doação, tem muita gente que já tem minhocário hoje em dia, tem alguns sites que vendem a minhoca californiana, e por último, se você comprar ou conseguir o humus de minhoca, eles vão ter alguns ovinhos. Vai demorar um pouco para elas nascerem, mas elas vão nascer, tá? Ah, Samuca, mas eu preciso de minhoca? Não, não precisa de minhoca. Mas as minhocas, elas são super importantes para acelerar o processo, né? Por quê? Primeiro, elas vão começar a comer os alimentos e defecar. Então elas vão agilizar muito o processo da compostagem dos alimentos. Segundo, como Aristóteles já dizia, né? As minhocas são os arados da terra. Então a circulação delas, ela vai começar a, de certa maneira, fazer com que o ar circule ali dentro. Então, além desses buraquinhos feitos nas laterais e na tampa, que é justamente para a entrada de ar, porque aqui é um processo aeróbico, as minhocas, elas mesmo, no caminhar delas, elas vão dando uma revolvidinha ali dentro e vão criando uns tuneizinhos para passagem de ar. Então isso acelera muito o processo. E voltando, é esse o motivo que eu tenho 4 baldes. Então vamos lá.
Chegou, colocou as minhocas aqui dentro. É legal colocar uma camadinha de humus já junto também, tá? Para fazer meio que uma caminha para elas. Então jogou uma camadinha de humus, um pouquinho de terra também pode colocar já. E as minhocas. E aí o que você vai fazendo? Processo muito simples aqui. Jogou os resíduos da cozinha, vem aqui do lado, eu sempre deixo aqui do lado já, tá? Um saquinho com serragem, você vem e cobre com serragem, certo? Resíduo da cozinha, serragem, resíduo da cozinha, serragem, resíduo da cozinha, serragem. Vai encher o primeiro compartimento aqui. Quando encher o primeiro compartimento, você vai tirar essa tampa, você guarda, você vai tirar esse primeiro compartimento e ele vai vir aqui para o último, tá? E aí, obviamente, os outros dois vão vir para cima, você vai ter um vazio e aí você começa o processo de novo. Para uma compostagem boa, vai demorar 30 a 45 dias, uns 30, 35 dias já está ótimo. Então, se você tem família e consome muito, costuma cozinhar muito em casa, então tem muito resíduo orgânico, você vai precisar de um balde extra, porque eles vão encher em menos de 30 dias, ou no caso, no período de decompor tudo. Então é por isso que eu coloquei um balde extra, porque esses dois estavam enchendo antes do processo terminar. Bom, vamos lá. Então é isso, você vai só ir trocando os baldes. Ah, mas eu posso colocar 5, 6, 7? Poder você pode, mas para facilitar o manejo, a troca das caixas, se você tiver uma família muito grande, consumir muito, eu sugiro ter 2 desses de 3 ou de 4, tá? Primeiro que vai facilitar o manejo, segundo que não é bom colocar grandíssimas quantidades de comida num só. Então beleza, colocamos, encheu a segunda, encheu a terceira. Quando a primeira caixa, no caso, né, voltar para cima, ou seja, encher as outras duas, elas forem lá para baixo, o composto aqui vai estar pronto. Então o composto aqui está pronto, você retira ele e você coloca na sua horta. Ah, Samuca, mas não tenho horta. Coloca nos vasinhos de planta. Ah, também não tenho. Poxa, aí é meio triste, né? Nenhuma plantinha você tem em casa? Bom, tudo bem. Doa para algum amigo, leva para alguma horta comunitária ou coloca no pezinho de uma árvore, numa praça, que elas vão adorar, tá? O composto, o humus de minhoca, ele é muito rico. É muito rico. As pessoas vão adorar receber essa doação. E aqui falando do biofertilizante, que eu esqueci de falar, é importante a cada semana vocês estarem fazendo a retirada dele, tá? Para não deixar acumular muito. E se lembrem, 1 para 10. Ah, mas eu também não tenho planta em casa. Tá bom, já sei. Acumula, pega uma garrafinha de suco de qualquer coisa, enche ela, doa para alguém. Se não tiver para quem doar, pode jogar no pé de uma árvore, que a árvore vai ficar super grata. O que pode e não pode ir no minhocário, né? O minhocário, basicamente, na minha experiência, é uma questão de equilíbrio, assim. Então, assim, eu evito colocar cítricos, eu evito colocar resto de alimento preparado, que é muito pouco, e papel higiênico também não. Papel higiênico, na verdade, né, o oriundo do banheiro, ele não pode de maneira nenhuma. O único que é totalmente proibido é papel com resto de fezes humanas, muito por causa dos patógenos também. Então você vai contaminar todo o seu minhocário, enquanto aqui você vai ter um composto lindo, maravilhoso, cheiroso. Então assim, o resto, putz, eu tenho um limão aqui, pode colocar. Putz, tem um restinho de comida preparada, pode colocar. Eu evito porque eu acho que mantém o equilíbrio e o funcionamento melhor dele, e também porque, como eu moro numa casa, a gente vai colocar a foto aí, eu construí uma composteira externa. Então, como eu tomo limão todo dia, suco de maracujá, de laranja, é muito cítrico. Muito cítrico não pode colocar. Então eu construí uma composteira lá fora, que é onde eu jogo eventualmente algum resto de alimento preparado,
é onde eu jogo o papel higiênico no banheiro e é onde eu jogo todos os cítricos. Então eu fiz esses 2 modelos de composteira aqui em casa. Mas se for só um pouquinho, tirando o papel higiênico no banheiro, pode colocar, não tem problema. Enfim, então pessoal, eu acho que é basicamente isso. Como vocês podem notar, é super simples o funcionamento da composteira. Mais 2 dicasinhas só, né? Primeiro, a serragem. A serragem é importante quando você for numa marcenaria ou serralheria. É super fácil conseguir, tá? Eles têm de monte e muitas vezes não tem o que fazer com aquilo. Inclusive muitos deles, eles contratam carretos para vir retirar, então você não vai ter nenhum problema em conseguir. Só precisa ficar atento a 2 coisas. Primeiro, não pode ser daqueles prensados de MDF e nem pode ser de madeira tratada, com muitos resíduos químicos, porque senão você vai fazer mal para as nossas minhoquinhas, que aliás são os amores, tem até 5 corações. Então cuidado quando você for na marcenaria ou na serralheria, pergunta para ele se é de madeira tratada ou não é. Segunda dica da serragem, é importante você não pegar aquele pozinho, tá? Se ele for um pouco os cavacos, né, que eles falam, um pouquinho mais, eu não sei se vai dar para ver, a gente bota uma fotinho depois, mas se eles forem esses um pouco mais grossinhos é melhor. Por quê? E aí vou entrar num outro ponto já também que eu esqueci de falar, que alguns alimentos eles demoram mais para se decompor. Então às vezes é legal você com uma tesoura ou com a mão mesmo cortar eles, dar uma picotadinha para acelerar um pouco o processo. Das coisas que eu consumo, por exemplo, só a casca de ovo e a casca do abacate, que aqui demora um pouco mais, então eu corto elas para acelerar o processo, senão quando você tirar a casca você vai ver que o ovo e a casca do abacate vai estar ali quase inteira. Então eu acho que também é uma questão de você ir sentindo e olhando e analisando. Isso aqui é um laboratório, um teste prático contínuo que você vai aprendendo e vendo como manejar ele melhor. Mas é super importante isso, você nunca poder ver o resto dos resíduos orgânicos aqui. Então você colocou comida, você cobre ele com bastante serragem, tá? Porque senão vai atrair bicho, senão vai vir as drosófilas, vai vir a mosca soldado, e aí vai começar a contaminar seu miocárdio, vai começar a dar cheiro. Contaminar não, desculpe, eu usei a palavra errada, né? Não é uma contaminação, mas ele vai começar a dar cheiro, começar a vir algumas larvas. Então, tudo bem isso acontecer? Tudo bem, as larvas elas também vão fazer o processo de compostagem, mas às vezes se elas aparecerem é porque o ambiente começou a ficar um pouco mais ácido, pode ser que aí comece a dar cheiro. Então, principalmente se está na sua cozinha, não é legal ter cheiro e não é legal você ter aqui um viveiro de moscas, né? Então, sempre cubra muito bem com serragem. E por que você falou da serragem um pouco mais grossa? Lembrando, pessoal, isso aqui é um sistema aeróbico, ou seja, ele precisa de bastante, quanto mais ar, melhor para o processo. Então, esses aqui, eles vão cobrir bem, eles vão se acomodar, mas eles ainda vão gerar um espaçozinho para circulação de ar. Tá? Aí tem até o pessoal que fala, mas você fala que cortar, por que eu não bato tudo no liquidificador e jogo? Imagina você bate tudo no liquidificador e joga, e aí depois você joga aquela serragem fininha. Você vai começar a gerar um sistema altamente compacto, anaeróbico, e aí o processo de compostagem não vai funcionar. Se ele ficar muito compacto, vai ter esse processo anaeróbico, que aí vai começar inclusive a gerar gás metano, que é o que acontece nos aterros, né? O pessoal fala, eu comprei copo de mandioca e o saquinho também, é tudo biodegradável. Pessoal, biodegradável tudo é, ou seja, tudo vai se degradar na natureza. Pode ser que leve 1000 anos, pode ser que leve 10 mil anos, pode ser que leve milhões de anos, mas ele vai se degradar. A questão é em quanto tempo aquilo se degrada, entendeu? Esses copos à base de mandioca e outros produtos, eles precisam de um sistema aeróbico para serem compostados. Então, se você comprou eles e jogou no lixo comum que vai para o aterro, não se tem estudos ainda, mas eu acredito que ele não vai ser biodegradável conforme fala as normas técnicas, que o biodegradável, se eu não me engano, precisa se
compostarem até 90 dias. No aterro isso não vai acontecer. Como ele se torna anaeróbico, o processo de compostagem deixa de acontecer. E ele demora muito mais. Então, assim, tenha uma composteira, compre o pratinho de mandioca para uma festinha, alguma coisa. Então, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente vai respondendo na medida do possível. São sisteminhas super simples, como vocês podem ver. Talvez se você não mora em casa, esse outro sistema aqui da composteira externa, para você jogar os papéis higiênicos, cascas de cítrico, essas coisas, não vai dar muito certo. Então, se você mora num apartamento, talvez não funcione muito. Mas esses outros dois sistemas aqui, da composteira ou do miocário, como dizem, e a reciclagem, eles já ajudam muito, muito, muito. Então, pessoal, muito obrigado. A gente tem a jornada de alimentação consciente aqui em Ubatuba, que a gente tem aulas de permacultura, né, que é a cultura da permanência, por assim dizer. Tem aula de gestão de resíduos, tem aula de compostagem, tem aula de plantio, um pouquinho de agrofloresta, e tem muitas comidinhas gostosas. E é uma jornada para você nutrir seu corpo e sua alma. Ah, Samuca, mas eu quero ir para o Havaí, queria muito saber mais sobre permacultura e compostagem. Faz um favor para o amigo aqui, manda uma mensagem para a Mana e pede o Samuca no Havaí, porque eu também tô louco para ir para lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.